Olá professor, tudo bem? Aqui é Warner Hamler e hoje nós vamos falar sobre alguns detalhes de suma importância e os professores que fizeram isso realmente lotaram suas turmas. Então fiquem atentos aí nesses detalhes. Vamos falar um pouco da minha história. Verão de 2012, na época eu dava aula dentro da Academia Tio Nogueira e dava aula de boxe e Muay Thai. Não falando exatamente de parte técnica, mas principalmente falando sobre parte comportamental, né, que a gente já falou algumas vezes que 80% de um bom profissional ele está pautado nas competências pessoais, né, que é a parte do seu comportamento, e já 20% é a parte técnica, propriamente dito. Então o que acontece? Em 2012 eu dava aula, tinha duas turmas, uma turma de 7 às 8 e uma turma de 8 às 9, e dentro desse período eu sempre busquei estar acompanhando os meus alunos, né? Então assim, a turma era realmente grande, eu cheguei a ter 45 alunos dentro de uma turma, né? Uma turma de Muay Thai de 8 às 9. E aí, qual é o segredo, cara? Qual foi o segredo chave para que eu pudesse ter uma turma tão cheia naquele horário, naquele dia, naqueles dias e naquela época, né? Que o Muay Thai não era tão difundido como é hoje, né? A perda calórica, e a maioria dos meus alunos eram realmente voltados para a qualidade de vida, não eram alunos querendo ser atletas, né? Eu devia ter 2 ou 3 no máximo, né? Então a maioria dos meus alunos eles estavam pautados em graduação e queima calórica, alívio de estresse, postura, melhorar o condicionamento físico, enfim. Mas a chave do negócio é importante demais a gente frisar aqui. É você acompanhar o seu aluno. O acompanhamento faz total diferença. É claro que se cada aluno passar por você, né, como passaram vários por mim, e tem muitos que eu lembro assim facilmente, tem outros que eu já não lembro tão bem, mas é você fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Isso aí vai te fazer realmente ser um professor diferenciado. Quando você é professor, você assume a responsabilidade de ter aquela ação conjunta com aquele seu aluno, de objetividades em comum, certamente isso vai fazer a diferença na sua vida. E certamente você vai ter turmas mais cheias. Então essa forma de conduzir, como é que eu sei que minha turma está lotada? Como é que eu sei que a minha didática é boa? Isso aí é através de retenção de aluno. O que você tem feito para observar qual é o parâmetro que você tem através de uma boa observação, né? E engraçado que eu fui numa academia fazer uma auditoria, né? Na verdade consultoria, auditoria, e eu fui fazer uma análise, né? E o que me chamou a atenção foi que o professor falou assim: não, mestre, minha turma é sempre cheia. Só que ele falou com muita convicção e já existia alguns aspectos negativos de feedback de alunos, né? Falou com o coordenador me passa. E então aquele aluno ali especificamente, ele me deixou mais atento, né? E eu fiz uma observação. A turma dele realmente era muito cheia, né? Uma academia bem localizada, uma academia com bom marketing, um processo de vendas muito bom. Então, lembrando, né, academia são 3 pilares: o marketing, vendas e a retenção, né? Então, a retenção ela é de muita importância voltado para nós professores, né? Só que o marketing também tem que ser bem feito, as vendas têm que ser bem fechadas, né? E nós temos responsabilidade nisso, sim, né? Se você hoje souber como atrair seus alunos, vender bem a sua aula e manter o seu aluno ali dentro, você é um gestor da sua aula, né? Que a gestão da academia é pautada nesses 3 pilares, né? E aí, voltando ao professor, ele falou que a turma dele era muito cheia e sempre foi assim. Só que, paralelamente, houveram algumas reclamações das atitudes, de comportamentos, e aí me chamou a atenção. Aí me deu uma ideia de verificar, até mesmo porque existe uma padronização, de você sempre tirar foto, né? Você acompanhar, você postar, você tira foto, posta, marca os seus alunos. Isso é muito interessante, isso aí faz parte da jogada de marketing social, né? Botar ali, os alunos ficam felizes que você foi lá e postou e marcou ele. Então essa é mais uma sacada que é muito interessante,
A gente não vai falar sobre marketing hoje, a gente vai falar sobre como atrair, como fazer a turma ficar cheia. Então, ele marcava e postava seus alunos, e aí eu observei 3 meses, uma diferença de 3 meses. Quem eram os alunos de janeiro, aí passou fevereiro, março, em abril, e eu fiz uma análise. Muito poucos alunos eram os mesmos. Então, assim, o que estava acontecendo na aula dele? Existia uma evasão muito grande. Entrava aluno, mas saía também muito aluno. Então, ele não sentia impacto visual da turma dele. Ele sempre achava, na verdade, sempre tinha uma aula muito cheia. Só que, infelizmente, ele estava sendo visto como um professor ruim, um professor falho, né? Por quê? Porque ele deixava muito aluno embora. E mesmo que entrasse muito aluno, era um barril furado. Entrava aluno porque o marketing era bom, as vendas fechavam. Quando chegava na aula dele, perdurava um mês, o cara saía. Então isso significa um mau resultado. E ele se esbanjava falando que minha turma sempre foi cheia. E aí a culpa não é dele, é claro, né, de certa forma, mas ele precisa de uma orientação. Então foi naquele momento que eu tive essa sacada de observar janeiro e abril e verificar se os alunos são os mesmos, que eu chamei o professor e mostrei a realidade para ele. Isso aconteceu de uma maneira bem sutil, porque temos que, como líder, saber como a gente vai se comunicar com o liderado, propriamente dito. E na época eu estava nessa função de líder e ele como meu liderado, né? Então foi quando eu falei para ele que parabenizei pela turma dele estar sempre cheia, mas eu mostrei onde estava tendo o gap, as falhas ali, o que estava acontecendo. E partindo desse princípio vem a pergunta: o que você está fazendo para esses alunos irem embora, cara? Por que você não está retendo eles? Qual é a sua dificuldade? O que falta? Algo a mais? E isso é importante você entender, professor. É importante você entender que você deve ouvir feedbacks. Então, o fator de ouvir feedback é um fator que vai te levar a um ponto B, é um fator que vai te levar à evolução, que as pessoas, quando elas te dão um feedback, seja lá a forma que for, interprete da maneira seguinte: eu estou errando em algum aspecto. Aí você tem que também entender de onde vem o seu feedback, vem de cima ou vem de baixo? São pessoas que querem que te faça evoluir ou realmente são pessoas que só querem jogar a conversa fora? Mas entenda que quando o seu chefe, seu líder, seu coordenador chega para você e fala alguma coisa a respeito da sua postura, do seu comportamento ou da didática, seja o que for, ele está buscando que você uma evolução na sua parte e nessa parte específica. Então a gente já fala antes de corrigir uma pessoa, elogiar, depois corrigir de novo. Claro, tudo bem, isso aí faz parte. Ah, mas o meu coordenador não é assim, meu coordenador é um cara mais áspero, vai direto no assunto, abre abraço para falar e tal. Cara, não importa. Nós temos que ter o autocontrole, saber filtrar as informações e fazer uma autoanálise. Se ele chegou para mim e falou isso, realmente eu preciso ter uma observação maior nesse aspecto. E isso é importante. Uma autoanálise, uma autoanálise para que você realmente entenda que você precisa melhorar. A mudança, cara, ela tem que acontecer de uma forma ou de outra, mas sempre para melhor. Busque fazer as coisas melhores a cada dia. Então, quando eu chamei aquele professor, eu falei para ele, precisava identificar onde era a falha que estava acontecendo, ou seja, onde estava o buraco, que estava entrando água e estava afundando o barco dele, porque ele estava correndo o risco de ser demitido. E ele estava se sentindo bem. Pô, mas a minha turma sempre teve, sei lá, 30 alunos, sempre teve 30 alunos. E a outra não tinha, mas o horário era bom. E a modalidade era boa. Mas imagine se ele tivesse uma conduta melhor, se ele tivesse uma melhor didática, um melhor comportamento, que foi isso que falhou. Teve a falha foi nesse aspecto comportamental. Por isso que os alunos entravam e saíam. Imagina se esse cara fosse um cara que tivesse uma boa retenção de alunos. Ia ter que abrir uma aula antes e uma aula depois. E isso aconteceu muitas vezes. Quando o cara é muito bom, a turma enche e ele precisa abrir uma turma posteriormente. Ou antecipar e fazer uma turma antes e uma depois.
Mas isso é o reflexo de um bom professor. Quem nunca fez isso? Quem nunca aconteceu? Cara, minha turma está muito cheia, não vai dar mais. E entenda o seguinte, estipule também exatamente qual o número de pessoas você pode dar na sua turma. Essa turma de 45 alunos que eu tinha, eu precisava de 2 auxiliares. Então, assim, eu tinha realmente os meus auxiliares e eu planejava a minha aula, né? Então era certo, a gente já sabia o que ia ser feito, como ia ser feito, a logística da aula, 20 minutos assim, 20 minutos assado, 10 minutos assim. Então tudo era muito bem planejado, porque senão ia virar bagunça. Senão a gente perderia aluno. Então quando a gente tem uma boa didática, um bom planejamento, uma boa equipe, nós identificamos exatamente qual é o ponto necessário. Então, o que você precisa fazer? Você tem uma turma de 30 alunos, você tem que saber todo mundo, o que cada um deles pretende dentro daquela turma. O que levou aquele aluno a ir até a tua turma? Por que você é o professor dele? Isso é muito interessante. Quando você tem essa responsabilidade de fazer a mudança comportamental na vida da pessoa, você precisa entender qual é a dor dele, o que trouxe a ele. Normalmente ele vem pelo amor ou pela dor. Se ele veio pelo amor, porque ele gosta muito da arte marcial e você tem a oportunidade de fazê-lo evoluir tecnicamente. Se ele veio pela dor, um problema físico, um problema psicológico, seja lá qual for a dor, o problema que ele vem apresentar, você precisa reverter. E aí a responsabilidade também é sua de mostrar que a arte marcial que você pratica faz essa mudança. E você precisa realmente estar do lado dele. Essa é a chave do negócio. Quando você entende que o seu aluno ele precisa de você, isso aí é fundamental. Inúmeras pessoas perdem alunos porque falam simplesmente que ele não quer nada com nada, ele falta treino, ele não se alimenta bem. Então, por mim, eu já cansei, estou cansado. Não pense dessa maneira. Você não pode estar cansado, você não pode desistir do seu aluno. Ele é o case de sucesso, cara. Você tem que fazer dele um case de sucesso. Ele que vai falar para as pessoas, pô, eu sou muito grato ao meu mestre, sou muito grato ao meu professor. Pô, eu estava num momento assim, hoje eu estou num momento completamente diferente. E foi através da arte marcial que eu mudei. Olha que coisa importante, que coisa interessante e como isso vai refletir de maneira positiva. Isso aí é algo que não tem preço. Isso nós precisamos entender e botar exatamente na mente dos nossos alunos. Nós temos total atenção a vocês, alunos. Nós precisamos fazer com que esse objetivo seja alcançado. Isso aí é uma luta diária. Então, se você escolheu a arte marcial, se você escolheu ser professor, faça o seu melhor. A responsabilidade é muito grande, mas nós gostamos exatamente disso, dessa responsabilidade. Assim como tem o médico, como tem o dentista, como tem o advogado, cada um tem uma paixão. Se você não tiver paixão pelo que você vive, você vai ser fracassado, cara. Muitas pessoas elas precisam realmente de um choque de realidade para viver o seu melhor. E não ser vitimismo, ficar naquela coisa, porque comigo eu não tive oportunidade, é porque comigo ninguém me ofereceu esse cargo, é porque eu não sou, é porque eu não fui, é porque eu não tenho. Seja antes de querer ter. Então é algo que é certo. Antes de você ter, você tem que ser. Então busque o que você está fazendo hoje para ser melhor, para ser um bom profissional, para atingir seus objetivos. Quantos livros você leu hoje? Quantos vídeos você viu hoje? Quantos cursos você está fazendo? Qual é a sua busca de crescimento pessoal, profissional? E isso aí, cara, que vai fazer a diferença, vai lotar tuas turmas. Por quê? Quando você entra Você tem um professor, se coloca, tenha empatia agora, se coloca no lugar do seu aluno. Você se matricularia na sua turma? Você olharia para você mesmo, professor, com um olhar de satisfação, de orgulho, de felicidade? Você falaria para as pessoas, eu treino com fulano, eu treino com Warner. Será que eu falaria isso? Isso para mim é muito importante. Eu saber o que eu estou fazendo hoje para fazer com que o meu aluno sente, qual é o feedback dele diante da minha aula. Eu preciso transformar a vida dele. Eu preciso fazer com que ele realmente cresça e evolua dentro das artes marciais. Não necessariamente ser um grau preto, ser um faixa preta, mas que ele seja realmente uma pessoa transformada após. Tem assim uma divisão de água, após as artes marciais. Antes eu era assim, depois agora eu sou assim. Olha que coisa interessante, olha que coisa bacana, que coisa bonita. E isso sim é o que vai lotar tuas aulas. Quando eu falo que acompanhamento, exatamente acompanhamento vai fazer a diferença, o professor normalmente ele não tem a noção disso.
Só que dá muito trabalho e as pessoas não querem ter trabalho. Isso, cara, é algo que é só botar uma planilha, é só você organizar, é ter planejamento. Então você se planeja para fazer o seu melhor, dar o melhor de si, para que o seu aluno receba o melhor de si. E isso aí que vai ter um resultado positivo. Quanto mais você der atenção para o seu aluno, e se você tiver muitos alunos, cara, agradeça que você tem muitos alunos, porque você normalmente, quando eu falo assim, cara, quantas vezes você fala com o seu aluno por dia? Ah, mestre, eu tenho 40 alunos, mas eu vou falar com 40 alunos todo dia? Ok, mas você tem um planejamento de falar com eles durante a semana? Quantos alunos faltaram essa semana que você não entrou em contato com eles? Olha aí, cara, são dicas que assim, são simples e objetivas. Então, assim, teve situações na minha vida que eu passei diante de surpresas quando eu fazia muita ligação de retenção nessa época. Mas antes disso eu não fazia. E olha que coisa, que situação complicada aconteceu. Eu comecei a ter esse hábito de fazer ligação de retenção, mas quando eu iniciei, bem em cima da época que eu iniciei, eu liguei para uma pessoa, para um aluno meu, e um parente atendeu e falou que ele havia suicidado. E isso aí, cara, foi muito chocante para mim. Isso me traumatizou bastante, porque eu fui irresponsável por não estar acompanhando ele. E na verdade eu não sabia que ele tinha depressão, eu não sabia que o pai dele havia suicidado, eu não sabia que ele tinha realmente problemas psicológicos. E é claro, eu não sou psicólogo, mas se eu acompanhasse aquele aluno, se eu tivesse contato constantemente com ele, certamente eu poderia até de repente ter evitado algo pior. Por quê? Porque estando próximo ao seu aluno, você entende que a necessidade que ele foi buscar, a arte marcial, talvez seria suprida. Então o que naquele momento eu poderia ter feito? Sei lá, um mês atrás, ela já estava um montão de tempo sem ir na academia, eu peguei o telefone e liguei. Então, assim, a partir do princípio que ele pega e fala assim, nesse momento eu estou num momento de depressão. Quantos alunos seu que não passa por esse problema, que realmente é um problema cotidiano? Então, quando a gente pensa e coloca realmente essa reflexão, né, de transformação na vida da pessoa, você precisa realmente ter um cuidado especial, porque você está tratando com pessoas que vão ter N problemas externos. E quando ele chega dentro da sua academia, quando na sua turma, você realmente pode observar que ele não transparece ter os problemas que ele tem lá fora. Então, assim, tu vê que o estar dentro daquela academia faz bem, faz com que ele realmente floresça, que ele extravase as suas energias, todos os problemas externos. Ele vai lá para a sua academia, ele pega a turma, ele se socializa e alivia o estresse dele. Então, ele busca uma válvula de escape naquele momento. E por que nós estamos falando sobre determinadas especificações de ações, né, como aconteceu lá com o meu ex-aluno? É porque eu tenho que acompanhar os meus alunos. Se eu tenho 10 alunos, eu tenho que acompanhar os 10. Se eu tenho 100 alunos, eu tenho que acompanhar os 100. Então, vários professores que já fizeram algumas palestras comigo e falam assim, pô, mestre, eu tinha 7 alunos e eu acompanhava tanto esses 7 alunos que esse de 7, num curto período, passou para ser 70. Porque a cada um deles chamava o outro e via o meu comportamento diferente. Tu vê, uma dica que eu passei para aquele professor, e ele começou a multiplicar um exponencial muito grande, cara. Através de um detalhe, de um contato, de um acompanhamento. Então, nós somos responsáveis sim pelos nossos alunos. Se a alimentação dele está sendo ruim, nós somos responsáveis. Só que a gente vai ter que orientá-lo, simples e objetivo. As pessoas não mudam porque a gente quer. As pessoas mudam porque elas querem. Só que a partir do princípio que você conscientiza ela, ela vai fazer. Porque o objetivo é nosso. É em comum. E quando nós temos um objetivo em comum, a gente consegue verdadeiramente um resultado. Porque são duas pessoas com o mesmo propósito. Então, se o seu propósito é fazer com que a vida daquele seu aluno seja transformada,
é o mesmo propósito que ela tem também, que ela quer a vida dela transformada, mas para ela sozinha viver isso é difícil. Então, aquela pessoa ela precisa de alguém para estar orientando, para estar ao lado dela, para fazer com que ela chegue ao seu ponto de destino, né? E aí, a partir do princípio que ela conseguiu, conquistou uma meta, e nós comemoramos, nós vibramos com isso, com cada meta alcançada, nós vamos chegando para outra meta até o objetivo final. E quando a gente chega nesse objetivo final, nós vamos criar outros objetivos, porque a vida não para, e nós não vamos ficar presos a simplesmente um único objetivo. Então, essa forma de conduzir as nossas turmas, né, cada um de nossos alunos, é o que vai fazer o êxito, vai ter êxito de turma lotada. E se todos os professores fizessem isso, com certeza as academias estão muito mais cheias e não existiria muita troca de um aluno vai para a academia, vai para outra, porque o aluno ele busca uma fidelidade, não é que ele não queira ficar ali, é porque ele não gosta de ficar ali. E por que ele não gosta de ficar? Porque não é atrativo. O que falta para ser atrativo? Uma busca em comum, um propósito, algo que vai te levar ao ponto P. Isso é que falta nos professores, mentalidade de realmente crescer, de evoluir com o aluno. Isso aí vai fazer diferença. Então, acho que se o professor tiver essa mentalidade, cara, é chave. Vai conseguir. Eram 45 alunos que eu tinha numa turma. Então, é claro, eu tinha motivos para ter 45 alunos. Eu ganhava mais se tivesse mais alunos. Por que você não pensa nisso? Quanto mais alunos eu tiver, melhor. Turma cheia, turma lotada, todo dia. Isso aí é muito importante. Turma lotada todo dia é muito importante. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu vou pedir aumento salarial para o meu chefe se a minha turma não é lotada? Então, a partir do momento que você mostra importância da sua perspectiva de, olha, minha turma é sempre cheia, e outra, eu não tenho rotatividade de alunos, não. As minhas turmas têm muita retenção. Então, você tem condições de barganhar isso. Você tem que fazer com que isso aconteça. Você precisa de uma evolução propriamente dita. Agora, você precisa entender que a expectativa do seu aluno é fazer com que o objetivo dele seja alcançado. Então, faça um alinhamento de expectativa constantemente. Busque cada vez mais estar próximo do seu objetivo. E isso vai fazer com que sua turma esteja lotada todo dia. Então, galera, espero que vocês entendam isso. Professor, o mais importante de tudo é você fazer com que seu objetivo que seja alinhado com o objetivo do seu aluno. Isso aí vai fazer com que ele realmente consiga conquistar cada dia mais a sua confiança, a sua credibilidade. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima.